A deputada Luciana Genro subiu à tribuna nesta quarta-feira, no período do grande expediente, para abordar o tema emergência climática, como enfrentar o negacionismo e o racismo ambiental. A parlamentar Luciana Genro destaca que é preciso atuar de forma global e local para mitigar as catástrofes climáticas. Nós não podemos mais ficar aguardando as tragédias acontecerem para reagir a elas. Nós sabemos que o clima está em transformação e que cada vez é mais comum enchentes, secas, vendavais, e por isso precisamos atuar globalmente para mudar a situação do clima, né? E, portanto, precisamos de um outro modelo econômico, e foi isso que eu falei no meu grande expediente. A gente precisa mudar o sistema e não só o clima, mas precisamos também atuar localmente para impedir que as populações mais vulneráveis, e aí a gente fala de racismo ambiental, porque é o povo pobre, o povo negro, os indígenas e quilombolas que mais sofrem as consequências das mudanças climáticas, porque quando nós temos uma enchente, são as pessoas que moram nas áreas mais precarizadas que perdem tudo. Então a gente tem que ter políticas públicas no âmbito global, buscando mudar essa estrutura econômica e política que faz com que nós tenhamos um sistema que é predatório do planeta, e políticas locais buscando prevenir localmente e garantindo condições de vida dignas para toda a população. A deputada também destacou que a população pobre e negra é a mais afetada durante eventos de crises climáticas. A deputada Luciana Genro também relatou que 24% da população negra teve que sair de suas casas nas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Quem mais sofre com esses eventos é justamente a população mais vulnerável e periférica. Os estudos comprovam que a população pobre e negra foi a mais afetada pelas enchentes. É claro, todos os gaúchos e gaúchas sofreram com a tragédia, mas enquanto 14% da população do estado teve que sair de suas residências por causa da inundação, essa proporção sobe para 24% entre as pessoas negras. As pessoas com menor nível de escolaridade também foram mais afetadas. Daqueles que estudaram até o nível fundamental, 46% relataram prejuízos com as enchentes, diante de um percentual de 26% da população com nível superior. É isso que nós chamamos de racismo ambiental. A parlamentar também destacou que a bancada do PSOL propôs uma PEC da resiliência climática, que define que 1% do orçamento estadual de investimentos anuais à prevenção de danos causados por desastres ambientais e mudanças climáticas, algo que gira em torno dos 600 milhões de reais. Aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a bancada do PSOL vem se dedicando muito a esse tema e propondo medidas concretas que contribuem para mitigar a crise climática. Logo após as enchentes, nós protocolamos uma PEC que estabelece um percentual mínimo de investimentos anuais à prevenção de danos causados por desastres ambientais e mudanças climáticas. Chegamos a essa proposta de PEC da resiliência climática. O percentual sugerido é de, no mínimo, 1% do orçamento estadual anual. Pode parecer pouco, mas é bem mais do que o governo vem investindo. Para se ter um exemplo, adotando-se o resultado fiscal de 2023, isso significaria quase 600 milhões de reais naquele ano. Da Assembleia Legislativa, João Pedro Chagas. A tribuna esteve movimentada no período de comunicações nesta quarta na Assembleia Legislativa. Os primeiros deputados a se manifestarem foram os petistas Jefferson Fernandes e Sofia Cavedon. Os dois parlamentares criticaram a política de educação do governador Eduardo Leite. Jair Surcock, do Progressistas, comemorou a abertura de mais 2.734 vagas na área da segurança para atender necessidades da Brigada Militar, IGP, SUSEP e Polícia Civil. Esse anúncio é importante na medida que o Rio Grande do Sul, infelizmente, ocupa hoje, entre os estados brasileiros, o segundo lugar na redução das tropas de segurança nos últimos 10 anos. Nosso
quadro de policiais militares reduziu de 23,1 mil para 17,9, uma redução de 22%. E com essa medida, esse anúncio do governo do estado, a gente vai conseguir de alguma forma reconstruir e retomar a importância da presença ou do reforço desse quadro para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Os deputados petistas Haley Lino, Leonel Hadi e Zé Nunes elogiaram os movimentos do presidente Lula para alavancar a economia gaúcha. Já Cláudio Branchieri, do Podemos, voltou a criticar a política econômica do governo federal. Produção e reportagem, Christian Costa. Na primeira sessão plenária após o recesso parlamentar, 5 deputados usaram a tribuna durante o período de comunicações do Parlamento Gaúcho. Adriana Lara, do PL, lamentou a decisão do governo federal de suspender a fase 3 da usina de Candiota. A parlamentar considera que a medida é um grande golpe na economia do estado. Já Miguel Rosseto, do PT, anunciou a vinda do presidente Lula ao Rio Grande do Sul no dia 17 de fevereiro. Lula vai assinar o contrato para a construção de 4 navios pela Transpetro, no Porto Naval de Rio Grande, como explicou o próprio Rosseto. Se nós estamos entrando em 2025, o Rio Grande do Sul, que recuperou capacidade de crescimento, encerramos 2024 com um crescimento superior a 4 pontos percentuais em relação a 23, com desemprego ao final de 2024 menor do que iniciamos 2024, e vivemos o período da maior tragédia econômica e social do nosso estado por conta da tragédia ambiental. Todos nós temos que reconhecer o esforço gigantesco do presidente Lula e do governo federal no apoio ao estado do Rio Grande do Sul, ao nosso povo. O deputado Jefferson Fernandes, do PT, criticou as privatizações promovidas pelo governo do estado, enquanto Cláudio Branchieri, do Podemos, voltou a condenar a política econômica do governo Lula. O governo do presidente Lula aumentou a dívida pública, se você considerar o que ele está tungando da reserva de liquidez que ele vai ter que repor, R$500 bilhão, ou 9 pontos percentuais de dívida. E eu tenho que assistir no fim de semana o Haddad, aquele incapaz que sequer consegue fazer uma conta simples de matemática, dizer para todo mundo ouvir que o problema do Brasil não é fiscal. Vocês aguardem o que vai acontecer em 2025. Já existem analistas prevendo recessão para o segundo semestre. Por fim, o deputado Haley Lino, do PT, defendeu a retomada do Polo Naval de Rio Grande e também a gestão do governo Lula. Produção e reportagem, Christian Costa. O governo do estado, por meio do Comitê Estadual Intersetorial pela Primeira Infância, iniciou nesta semana a consulta pública para o Plano Estadual pela Primeira Infância. O documento define as ações, investimentos e decisões do governo para proteger e promover os direitos das crianças na primeira infância entre 2025 e 2035. O vice-governador e coordenador do CEIP, Gabriel Souza, ressalta que a iniciativa reflete o compromisso do governo em transformar a primeira infância em uma prioridade absoluta. A primeira infância, sabidamente, é a fase da vida das pessoas mais importante em qualquer indivíduo, que começa lá na gestação, ainda na barriga das mães, e vai até os 6 anos de idade. É ali que o cérebro humano é formado, uma série de estruturas cerebrais, neurais, são organizadas pelo corpo, pelo organismo, exatamente para que no futuro essa pessoa, esse indivíduo, seja capaz, não é, de aprender novas habilidades, ter condições de viver em sociedade de maneira cidadã e, além de tudo, conseguir contribuir para que a própria sociedade avance com muito desenvolvimento social e econômico. Exatamente por isso, vamos fazer um plano estadual pela primeira infância, que nós estamos, nesse momento, na fase da consulta pública. Então, aqui fica um chamamento, um convite a toda a sociedade gaúcha para participar da consulta pública do Plano Estadual pela Primeira Infância do Rio Grande do Sul, que vai estar disponível até o dia 24 de fevereiro e pode ser acessado no site do Comitê Estadual Intersetorial pela Primeira Infância, o CEIP. O site é ceipi.rs.gov.br. O Plano Estadual pela Primeira Infância foca em saúde, educação, nutrição, proteção e espaços seguros, priorizando a inclusão de crianças de diferentes contextos, como quilombolas, indígenas e migrantes. Do Palácio Piratini,
Andréa Martins. O governador Eduardo Leite esteve reunido na manhã desta terça-feira com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e uma comitiva do governo federal para a primeira reunião do Conselho de Monitoramento das Ações e Obras para a Reconstrução do Rio Grande do Sul. Acompanhado de secretários, Leite também apresentou uma atualização das ações de resiliência climática desenvolvidas pelo Plano Rio Grande, que já contabiliza mais de 6 bilhões de reais em investimentos em todas as áreas. Ainda hoje, nós lançamos o edital de credenciamento para a batimetria das principais bacias hidrográficas do Estado. Então, são cerca de 50 milhões de reais disponibilizados do FUNRICS para esta finalidade e estamos em processo de contratação também da topografia, vamos compatibilizar isso com os estudos que estão sendo encaminhados pelo governo federal. Na semana passada, nós assinamos os contratos de 1 bilhão e 200 milhões de reais para recuperação de rodovias que foram mais atingidas aqui no Estado e também podemos reportar as várias ações que estamos empreendendo em termos de habitação, de equipamentos para as nossas forças de segurança, no FUNRICS, nesse Fundo de Financiamento da Reconstrução do Estado. Nós tivemos no ano passado o aporte de 1 bilhão e 900 milhões de reais, este ano serão cerca de 4 bilhões e 300, no ano que vem cerca de 5 bilhões, no último ano, 2027, cerca de 2 bilhões e meio, totalizando 14 bilhões de reais. E desses 14 bilhões de reais que a gente tem de projeção de movimentação, nós já temos cerca de 7 bilhões de reais de projetos analisados e encaminhados para financiamento via FUNRICS. O encontro, realizado na sede da Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, consolidou a governança e o funcionamento do Fundo de Apoio à Infraestrutura para a Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos. Com recursos de 6 bilhões e meio de reais da União, o fundo irá financiar a construção de sistemas de proteção de cheias, cujas obras serão geridas pelo governo do estado em parceria com os municípios envolvidos. Ao final, o governo federal fez um balanço de investimentos realizados na reconstrução do Rio Grande do Sul. À tarde, no Palácio Piratini, além de um almoço, governador e ministros tiveram novas reuniões de trabalho com foco em atualização de projetos do novo PAC. Do Palácio Piratini, Andréa Martins.